Mas, olha, não vou sair daqui eu não arredo o pé. Eu ainda falei com ele assim, olha, eu só saio daqui de Lagoa Santa se Deus aparecer para mim em pessoa e falar, vocês precisam sair daqui e ir para Portugal. É só assim, porque de outro jeito, você esquece, eu não vou. Aí ele só virou para mim e falou assim, olha, Deus está falando isso comigo. Se ele está falando comigo, ele vai falar com você. Tá bem, eu vou esperar Deus falar comigo também, tudo bem. Mas assim, eu falei, Deus vai falar, isso é coisa da cabeça dele, né? Pronto, aí fomos para esse encontro que teve lá na igreja com o profeta. E ele lá, e aí? Ele fazendo a pergunta para o Márcio, ele disse assim, e aí, você tem algum chamado? O Márcio falou assim, tem um chamado. E qual é o seu chamado? Ele falou, meu chamado é de pastoreio, eu tenho chamado de pastor e tudo. Muito bem. E esse chamado, ele exclusivamente tem que ser aqui para o Brasil? Aí quando ele falou isso, gente, ele não estava falando para o Márcio, ele estava falando, na verdade, para mim que estava do lado dele. Quando ele fez essa pergunta, eu já desabei em choro. Eu já entendi, falei, pai, eu entendi tudo. E o Márcio respondeu, claro que não, né? Porque ele já tinha o chamado, ele já sabia que a gente ia para as nações, né? Para Portugal. E quando ele falou aquilo, eu entendi e eu falei, pai, eu me rendo à tua vontade, às tuas direções para nós. Se o senhor quiser que a gente vá para Portugal, nós vamos. E daí Deus começou a fazer a obra em nós, começou a nos preparar. Então, esse foi todo o processo do chamamento, né? Até nós definirmos que era Portugal, que era Porto que nós deveríamos vir. E aí tem todo o contexto de preparação, né? E essa preparação, na verdade, ela começou antes mesmo de termos uma palavra final da cidade onde nós viríamos, né? Quando Deus pegou e abriu as portas para eu começar a fazer a escola bíblica que mudou nossas vidas. O Rema foi um divisor de águas nesse aspecto e transformou a vida, não só a minha vida, mas como a vida da minha família. Eu formei em 2010, 2011 Lisiane começou a fazer o Rema e 2012 ela se forma e foi um tempo muito precioso. Por quê? Porque nós crescemos, nós vimos o avanço, nós vimos o crescimento do que essa palavra pode produzir na vida de uma pessoa que decide praticar a palavra. E foi muito maravilhoso. Esse tempo foi precioso demais. Nós crescemos juntos, os nossos filhos começaram a ver, a perceber a transformação nas nossas vidas. Em 2011, nós chegamos para o Verbo da Vida. Eu já tinha feito Rema e estava apaixonado com a visão. E chegamos para o Verbo da Vida em Belo Horizonte. Porque na nossa cidade, em Lagoa Santa, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, não havia Igreja Verbo da Vida. E nós, então, decidimos ficar congregando em Belo Horizonte, mas a distância era grande e a gente só conseguia ir nos cultos dos fins de semana. Meio de semana era impossível nós estarmos lá. Então, foi aí que surgiu um desejo no nosso coração, um desejo de podermos começar uma reunião de oração na nossa casa. E fui compartilhar isso com o meu pastor, o pastor Marcelo. E quando eu falei sobre isso com ele, ele pega e vira para mim e fala assim, eu só estava esperando você tomar uma atitude. Em 2012, nós sentimos a inclinação no nosso coração de conversar com o pastor Marcelo, de começar uma reunião lá em casa, porque até então não havia nenhuma igreja em Lagoa Santa, Verbo da Vida. Então, quando nós fomos conversar com o pastor Marcelo, nós estamos com essa ideia de começar a nos reunir e tudo, pensando na possibilidade de fazer um ponto de pregação. O que o senhor acha? Ele falou assim, eu já esperava que vocês viessem me falar isso, porque eu já estava orando há muito tempo. Sempre quando eu ia em Lagoa Santa, eu impunha as mãos assim, em direção àquela lagoa maravilhosa que tem lá,
e declarava que haveria uma igreja Verbo da Vida lá naquele lugar, né? Então, isso é só resposta de oração para mim. Vocês podem começar um ponto de pregação lá. Começamos então uma reunião na nossa casa. Éramos eu, Lisiane e mais 2 casais. Tudo começou ali. Daquelas 6 pessoas, mais os nossos filhos, é claro, vieram outros e foram chegando, a sala foi enchendo, e de repente já não se cabia mais a quantidade de pessoas dentro da nossa sala. Olha que coisa linda! Foi aí que nós pegamos e percebemos que nós deveríamos começar a orar por um lugar onde nós pudéssemos reunir como igreja. E foi assim, a gente começou dentro da nossa casa, na sala da nossa casa, nós começamos a nos reunir e chegamos a ter, entre pessoas que passaram por lá, umas 75 pessoas, assim, mais ou menos. Então, nós começamos a nos reunir na nossa casa e virávamos para Lagoa Santa, começávamos a declarar uma igreja e já naquela época nós já começávamos a declarar a respeito do Rema lá também, que iria ter um Rema lá também. Então, começamos a orar por esse local próprio e, enfim, achamos um lugar que antes abrigava uma floricultura. E lá tivemos o apoio do nosso pastor Marcelo, ele aprovou o lugar, começamos a fazer uma pequena reforma lá e começamos a nos reunir lá no lugar. Então, como a minha casa na cidade de Lagoa Santa é numa região muito privilegiada em termos de visibilidade. Nós moramos num lugar dos pontos mais altos da cidade, então nós víamos a cidade toda lá embaixo. Então todos os cultos, nós chegávamos na janela da sala e levantávamos nossas mãos, impondo as mãos sobre a cidade, declarando que ali haveria uma igreja Verbo da Vida e também haveria um Rema. Meu Deus, que coisa gloriosa foi aquilo. Irmãos, isso tudo fazia parte de uma preparação para aquilo que nós viríamos a experimentar aqui na Europa. Coisas, detalhes que só mesmo o Pai, conhecedor do nosso futuro, sabendo do nosso futuro, poderia realizar. E em 2013 nós começamos a fazer a escola de ministros, que fazia também parte da nossa preparação. E nesse mesmo ano o pastor Marcelo levantou uma pessoa, que foi o pastor Alessandro e a Isabel, que eram as pessoas que iriam nos substituir quando nós deixássemos a igreja. Nesse ínterim nós já tínhamos também comunicado esse chamado para o pastor Marcelo e em 2013 nós começamos a fazer a escola de ministros e em 2014 esse casal foi levantado para poder já ir para Lagoa Santa para poder ser preparado para assumir a igreja, né? Porque nós já estávamos em preparação para podermos vir para Portugal. Então foi assim. Em 2012 nós começamos esse ponto de pregação. Em 2013 nós já tínhamos uma igreja estabelecida. Em 2014 nós estabelecemos o Rema. Meu Deus, turma pioneira, que tempo glorioso. E durante esse tempo nós fomos nos preparando e preparando a igreja. Nós precisávamos levantar uma pessoa para ficar no nosso lugar, ali em Lagoa Santa. E assim, conversando com o pastor Marcelo enviou para Lagoa Santa aquele que viria a ser um dos meus melhores amigos e o pastor que iria ficar à frente da igreja. Pastor Alessandro Ribeiro e sua esposa Isabel. Casal maravilhoso, precioso, que foram inicialmente diretores do Rema e depois, com a nossa saída da igreja, vinda para Portugal, ficou como pastores em nosso lugar. Em 2015, fevereiro de 2015, dia 2 de fevereiro de 2015, a Igreja Verbo da Vida de Lagoa Santa nos enviou para Portugal.
gente, nós pisamos aqui pela primeira vez em Portugal, já de mudança, de mala e cuia, como diz lá em Minas, né, com toda a nossa vida em 7 malas e um teclado. Viemos com nós e os meninos. Nós primeiro viemos para Lisboa, para quê? Para nos legalizarmos primeiramente e com o apoio do pastor Isaac, para conhecermos mesmo a cultura do lugar e começarmos a conhecer Portugal, né? E quando foi em agosto, finalzinho de julho, começo de agosto, nós viemos efetivamente para o Porto. Chegamos aqui, na verdade dia 1º, né? Nos enviou no dia 1º. Dia 2 nós chegamos no aeroporto de Lisboa. Frio! Saímos de mais de 30 graus para chegar aqui numa temperatura quase que negativa. Foi muito frio. Mas a gente estava feliz, a gente estava cheio de alegria, cheio de expectativas. Fomos bem recebidos pelo casal de pastores da Igreja Verbo da Vida de Lisboa, que nos deu todo o apoio naquele momento, e somos gratos a Deus por esse tempo lá, mas sabíamos que o nosso tempo ali seria curto. No dia 2 de agosto do mesmo ano, já legalizados, viemos para a cidade de Porto. E aqui começou uma linda e maravilhosa história, onde Deus foi nos dando a oportunidade de conhecer pessoas e estabelecer a Igreja Verbo da Vida Porto. Então, porque o Porto era o nosso destino final. Por quê? Porque quando nós viemos para cá em 2011, Deus, assim, nos fez apaixonar por esse lugar, por essa cidade. Nós nos apaixonamos por Porto e entendemos que Deus estava nos trazendo para cá. É muito interessante ver isso no caráter de Deus, porque Ele tem um bom humor, né? Porque quando Ele nos trouxe para cá, Ele nos deu um aperitivo mesmo daquilo que nós iríamos viver anos depois, né? Então, inclusive, essa questão da gente ter ficado no mesmo lugar, no mesmo edifício, né, que nós ficamos hospedados lá, nós estamos morando até hoje lá, e assim, numa praia que ficava lá perto, Ele nos falou, Ele nos comunicou o plano dele, né, que Ele tinha a nosso respeito. Então nós vemos mesmo o bom humor do Senhor, né? Então isso é maravilhoso. E aí nós começamos a igreja do Porto, né? Quando nós viemos para cá. Então, eu trabalhei numa empresa lá no Brasil durante mais de 18 anos numa mesma empresa. Nessa empresa eu me formei profissionalmente, né? Eu tive um chefe, né, que, na verdade um líder, a quem eu sou muito grato a Deus pela vida dele, e que ele me pegou, um menino sem muitas perspectivas profissionais, e fez de mim um profissional. Então nós trabalhamos juntos durante esse período todo. Primeiramente ele como meu líder, e depois que ele se desvinculou da empresa, ele montou uma distribuidora dos produtos da nossa empresa, e aí ele passou a ser meu principal cliente na Grande Belo Horizonte. Eu sou apaixonado por essa empresa até hoje, bem da verdade, e não saí de lá pela porta dos fundos. Tudo foi acordado com a empresa. No momento certo, eu sabia, porque sabia, que na hora que chegasse o momento, eu iria conversar com eles e eles iriam compreender o meu momento e iriam me desvincular da empresa. Pois foi exatamente assim. Quando eu fui conversar com o diretor da empresa, 18 anos não são 18 meses, é uma história de vida. Conversei com ele, expliquei para ele as minhas razões, e ele, pensando que eu estivesse indo para uma concorrente, não queria me desligar.
E eu virei e falei assim, não, pode ficar tranquilo, eu não estou indo para a concorrência. Eu estou indo para Portugal para poder cumprir um chamado de Deus na nossa vida. E ele pegou, ele falou assim, eu não entendo isso, eu não consigo perceber isso, mas eu vou fazer aquilo que você está me pedindo. Eu vou te desligar. E me desligou com todos os meus direitos, com tudo pago certinho. Me deu oportunidades lá de treinar a pessoa que fosse ficar no meu lugar. E eu saí da empresa mesmo. Entre quando eu fiz o comunicado, eu fiquei aproximadamente mais uns 3 meses ainda na empresa, treinando uma pessoa. E saí da empresa no dia 13 de janeiro de 2015. Foi o tempo limite que eu precisava para poder dar entrada nos meus documentos, para fazer os acertos, fundo de garantia, aquela coisa toda. Então, foi tudo certinho, tudo bem organizado e do jeito que Deus tinha falado conosco. Nós não queimamos etapas, irmãos. Nós não queimamos etapas. Isso foi uma condição que Deus tinha colocado no meu espírito e eu tinha determinado na minha vida que seria assim. Eu não iria forçar saídas, eu não iria forçar portas, nem para poder sair de um lugar e nem para entrar em outro. Em todo o tempo foi assim. Um detalhe muito interessante, já não profissionalmente, mas que quando eu e Lisiane fomos conversar em Campina Grande com a diretoria do Ministério Verbo da Vida sobre a nossa vinda para Portugal, junto com o nosso pastor Marcelo, nós dissemos um para o outro, falamos da seguinte maneira: se eles disserem não, não está dito e não muda. Se eles disserem sim, o sim está dito e não muda. Nós não iríamos forçar barra para nada, mas graças a Deus, Deus em todo o tempo nos deu a certeza de que tudo seria da forma correta. E assim tivemos o sim do ministério e viemos para Portugal. Processos de transição, tudo feito da melhor maneira possível, da forma mais organizada.